Nosso programa conta um pouco da vida e da obra de pessoas que deram sua colaboração na história da humanidade, através do Espiritismo. Eu sou Marcelo Perrone e aqui comigo Sandra Maria. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco da vida de Antônio Gonçalves da Silva, mais conhecido como Batuíra. Batuíra nasceu aos 19 de março de 1839 em Portugal, na freguesia de Águas Santas, hoje integrada no Concelho de Maia. Filho de humildes camponeses, tendo apenas completado a instrução primária, veio com cerca de 11 anos de idade para o Brasil, aportando na Guanabara a 3 de janeiro de 1850. Ali trabalhou no comércio da corte, mudando-se depois para Campinas, em São Paulo, onde ficou por algum tempo, até que se transferiu definitivamente para a capital paulista. Nos primeiros anos, foi distribuidor do Correio Paulistano. Naquele tempo, não havia bancas de jornais nos lugares públicos. A entrega se fazia à tarde, de casa em casa, e tão somente aos assinantes. Diligente, honesto e espírito dócil, Batuíra, como entregador de jornais, ia formando amigos e admiradores em toda parte. Parece que nesse período que aprendeu a arte tipográfica, certamente nas próprias oficinas do Correio Paulistano. Por viver correndo daqui para acolá, foi apelidado Batuíra, nome que o povo dava na seja, a ave pernalta muito ligeira que frequentava os charcos na várzea formada, no atual Parque Dom Pedro II, pelos transbordamentos do rio Tamanduateí. Dentro de pouco tempo, com as economias que reuniu e naturalmente com o auxílio de pessoas amigas, montou um teatrinho nos fundos de uma taverna na rua Cruz Preta. Naquela modesta casa de espetáculos, muitos amadores fizeram sua estreia, inclusive Batuíra. Assim encerramos o primeiro bloco do programa de hoje, apresentando alguns fatos da vida de Antônio Gonçalves da Silva, o Batuíra. Voltaremos a seguir. Estamos de volta com o programa Grandes Nomes do Espiritismo. No programa de hoje, estamos conhecendo um pouco da vida de Antônio Gonçalves da Silva, mais conhecido como Batuíra. Bem, Sandra, Batuíra foi um homem empreendedor. Que outras iniciativas podemos destacar? Ele também se dedicou à fabricação de charutos. Assim, com bastante trabalho e economia, Batuíra fazia crescer suas modestas finanças, o que lhe permitiu esposar a senhorita Brandina Maria de Jesus, de quem teve um filho, Joaquim Gonçalves Batuíra. Seu trabalho começava a dar frutos. Investiu o dinheiro guardado na compra de áreas desvalorizadas, iniciando a construção de pequenas casas para alugar. Mas, na ocasião em que tudo parecia correr bem, falece, quase repentinamente, o filho único de sua segunda esposa, Dona Maria das Dores Coutinho e Silva. Era uma criança de 12 anos, porque um casal se extremava em dedicação e carinho. Este golpe feriu profundamente aquele lar que só pôde encontrar lenitivo à dor na consoladora doutrina dos espíritos. Tão grande foi a paz que o espiritismo lhes infundiu, que Batuíra imediatamente pôs mãos à obra, para que outros tivessem conhecimento daquela abençoada fonte de esperanças novas. Fechamos assim o segundo bloco do programa. Hoje apresentando alguns fatos da vida de Antônio Gonçalves da Silva, o Batuíra. Não saia daí, voltaremos a seguir. Estamos de volta com o programa Grandes Nomes do Espiritismo. No programa de hoje estamos conhecendo um pouco da vida de Antônio Gonçalves da Silva, mais conhecido como o Batuíra. Vamos ver agora algumas realizações suas no campo doutrinário. No ano de 1889, Batuíra passou a ser, na cidade de São Paulo, o agente exclusivo do reformador, função de que se encarregou até 1900. No dia 6 de abril de 1890,
restabeleceu o grupo espírita Verdade e Luz. Adquiriu, então, uma pequena tipografia destinada à divulgação e propagação do espiritismo, editando uma publicação quinzenal chamada Verdade e Luz. Batuíra era também médium curador, sendo centenas as curas de caráter físico e espiritual que obtinha ministrando água fluidificada ou aplicando passes magnéticos. Em virtude de todos esses fatos, o povo, o mais beneficiado por Batuíra, passou a denominá-lo médico dos pobres, cognome que igualmente aureolou o nome de Adolfo Bezerra de Menezes. A ação benemérita de Batuíra não se circunscrevia, entretanto, a estas manifestações da caridade cristã. Foi muito além. Criou grupos e centros espíritas em São Paulo, Minas Gerais, estado do Rio de Janeiro, os quais animava e assistia. Realizou conferências sobre diversos temas doutrinários em inúmeras cidades de vários estados, ocasião em que também visitava e curava irmãos sofredores. Espalhou gratuitamente prospectos e folhetos de propaganda do Espiritismo, por ele próprio impressos, e distribuiu milhares de livros pelo interior do país. Batuíra, unido a outros confrades ilustres, constituiu na capital paulista, em maio de 1908, a União Espírita do Estado de São Paulo, que federaria todos os centros e grupos existentes no Estado. Assim era o obreiro da terceira revelação, um incansável lidador que nunca se deixou abater pelas asperezas da jornada, tendo sido incontestavelmente um dos maiores propagandistas do espiritismo no Brasil. Carregando sobre os ombros muitas responsabilidades, não sentiu, tão preso se achava no cumprimento dos seus deveres, que suas forças vitais se esgotavam rapidamente. Súbita enfermidade assalta-lhe o corpo e, zombando de todos os recursos médicos, em poucos dias obriga-o a transpor as portas do além. Aos 22 de janeiro de 1909, sexta-feira, cerca de 1h da madrugada, faleceu o senhor Antônio Gonçalves da Silva Batuíra. E esse foi o nosso programa de hoje.